dados pelo mesmo Espírito, para ouvirem a Tua palavra na linguagem delas. Abençoa, Senhor, as nossas crianças e suas professoras. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então professoras já vão ficando de pé, já tem uma aqui, duas, pronto, já vão estar saindo, as crianças lá encontrando lá na porta de entrada com as professoras, podem mandar os seus filhinhos. Isto, as crianças já estão indo para lá. Pronto. Muito bem, irmãos, nesta manhã nós começamos o nosso mês missionário e nós temos conosco o missionário presbítero Rosimilton Correia. Ele está com a irmã Marisa, sua esposa, aqui, e eles são missionários da Igreja Presbiteriana do Brasil desde 1997, quando ele recebeu esse chamado. E eu tenho, ao longo do meu longo ministério, tido essa oportunidade de encontrar aqueles irmãos que eu acabo sempre fazendo a famosa pergunta, mas você não pensou em ser pastor? Já ouvi várias vezes essa resposta: não, pastor, não. E a minha vocação não é para ser pastor, é para ser missionário. E eles são missionários, o casal, há 27 anos na Igreja Presbiteriana. Eu acho isso muito legal, porque às vezes as pessoas pensam que para pregar a palavra de Deus tem que ser pastor, Mas isso não existe. Nem precisa ser oficial de igreja, basta ser crente, E o ide de Jesus não era ide pastores, ide oficiais de igreja, ide presbítero, ide diácono. Não, ide todos nós. Todos aqueles que têm Jesus no coração sentem naturalmente o desejo de pregar o Evangelho. Agora, Deus vocaciona alguns especificamente para determinadas circunstâncias e realidades. É o caso do presbítero Rosimilton, é presbítero da Igreja de Cristo e ele trabalha lá atualmente na congregação presbiteriana na cidade de Medicilândia, lá na Transamazônica, perto de Brasil Novo, perto de Altamira. E ele vai falar sobre a palavra de Deus, claro, vai falar também sobre o trabalho que ele tem realizado nesses anos, e a gente vai ouvi-lo com muita atenção. Presbítero Rosimilton, irmã Marisa, estão com a palavra. Ele me perguntou até que horas ia a escola dominical. Eu falei assim: olha, normalmente 2, 3 da tarde. Só vou, antes aqui de corrigir aqui o nome da minha esposa, é Míria. Mas bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor repouse no coração da igreja nesta manhã, e não só hoje, mas para sempre. Queridos, é um grande privilégio para mim, digo a vocês, ter sido convidado pelo pastor Elcio para estar ministrando com a igreja nesse dia, hoje pela manhã e à noite também. E falar, queridos, de missões, não é tão difícil falar de missões. Principalmente, amados, quando nós temos o privilégio de ter sido alcançado através da grande missão, da missão do nosso Senhor Jesus Cristo, essa missão extraordinária, que um dia ele recebeu do Pai e não hesitou em cumprir esta missão. Pastor Elcio acabou de falar de quem é chamado, quem é enviado a fazer missões. Não é só o pastor, o missionário, o presbítero, a liderança da igreja, não. Mas todos nós, um dia que fomos resgatados, não é isso, pastor? Lá da escravidão do pecado,
nós somos comissionados a ir e fazer missões de todas as nações. Eu quero que a igreja, creio, já está com a sua Bíblia aberta aí, Mateus capítulo 28, versículo 16 a 20, e deixe sua Bíblia aberta aí nesse texto, onde nós vamos estar baseando o nosso estudo nesta manhã. Mas, queridos, eu quero quero nesta manhã deixar esse texto, em especial, amados, falar desse texto da palavra de Deus, de Mateus, pois ele sempre, amados, fez muita diferença na minha vida. E a partir do dia em que Deus, me resgatou, em que Deus me chamou, agora, queridos, a partir do momento que Deus ele me chamou para ser seu filho, a partir do momento que eu entendi o que Deus fez na minha vida, então esse texto ele fez sempre muita diferença na minha vida. Agora, amados, me permita deixar com vocês um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história, porque na minha história eu passo a entender os planos, o propósito de Deus em minha vida. Eu sou, ali está Rosimilton Correia, mas eu sou Rosimilton Aranha Correia. Nesses anos aí de missões, alguns me chamam o irmão Rosimilton, outros me chamam o presbítero Rosimilton, outros missionário Rosimilton, já me chamam até também de pastor, viu, pastor? Creio em consideração, pelo pastoreio que a gente tem feito com a igreja. Mas eu sou filho amado de Ireno Alves Correia e Inácia Aranha Correia. Por que eu coloquei isso aqui? Por que eu estou falando isso para a igreja? Porque meus pais também, amados, mesmo sendo leigo em estudo, mesmo não tendo feito nem o fundamental, mas foram missionários também. Ali, a minha mãe, ela, mesmo com pouco estudo, ela foi uma plantadora de igreja. Eu não sei se o pastor Elcio teve o privilégio de passar, pelo menos lá na frente da igreja presbiteriana, ali de Altamira, no bairro do Premê. Não sei se o senhor chegou a passar lá junto com o pastor Azias, mas aquela igreja ali, ela foi iniciada pela minha mãe, com trabalho infantil, trabalhando com crianças, lá na nossa casa, no bairro lá do Premê. E depois nós tivemos que alugar uma casa na frente para que a gente pudesse lá dar continuidade ao trabalho. E dali nasceu a igreja presbiteriana do bairro do Premê. Os meus avós também, queridos, que migrando lá do estado da Paraíba, foram os responsáveis também pelo presbiterianismo ali na cidade de Altamira e região. Foi através deles que chegou ali em Altamira a igreja presbiteriana do Brasil. Eles foram os primeiros a chegarem ali pregando o evangelho. Eu nasci, queridos, na cidade de Altamira em 13 de 2 de 1970, mas meus pais, agricultores, e eu tive a honra de nascer no lar evangélico. Às vezes eu gosto, amado, de enfatizar isso, essa questão de nascer no lar evangélico, porque deve ser, amados, o privilégio. Então você, criança, jovem, hoje adolescente que está aqui, você que nasceu num lar evangélico, louve a Deus por isso, porque nós temos o privilégio de termos um alicerce dentro daquilo que os nossos pais plantam da palavra de Deus na nossa mente, na nossa vida, e isso faz diferença no dia a dia, quando muitas vezes nós entendemos realmente quem nós somos. Faz muita diferença aquilo que é plantado, porque é a palavra de Deus que nos orienta como pais a inculcar na cabeça dos nossos filhos, a plantar a semente da palavra de Deus. E isso faz muita diferença. Então, queridos, meus pais agricultores, eu tive a honra de nascer num lar cristão, e a partir do meu nascimento,
eu vejo o propósito de Deus na minha vida. Eu nasci na cidade, mas logo eu fui levado para o interior, com alguns meses de nascido. E por que eu digo assim, amados, eu entendi o propósito depois de Deus na minha vida? Porque talvez, se Deus não tivesse um maior propósito na minha vida seria ceifada logo na infância, porque eu tive uma grave doença, de sarampo, e eu não sei hoje como diria essa enfermidade, mas como que um sarampo hemorrágico, que eu tive que sair lá do interior de helicóptero para ser levado para a cidade de Altamira urgentemente. E em tudo isso, amados, eu vejo o propósito de Deus na minha vida. E Deus já tendo algo maior, para a proclamação do Evangelho. E vim para a cidade, amados, depois de algum tempo, eu vim para a cidade com os 10 anos de idade. E aí, queridos, comecei a estudar e também foi quando, nas necessidades, eu tinha que estudar e trabalhar ali na cidade de Altamira e deixei de estudar de dia para estudar à noite. Então, aos 14 anos eu passei a estudar à noite. E aí, queridos, foi quando eu fui conhecer, até então, eu só conhecia o ser crente, o estar na igreja, ouvir a escola bíblica dominical, o participar com meus pais dos cultos de doutrina, culto à noite, às vezes eu dormia mais do que eu ouvia, também, no culto à noite. Mas foi a partir daí, amados, dos 14 anos, que eu conheci realmente quem eu era. Eu fui ver que realmente, mesmo nascendo no lar cristão, queridos, nós não nascemos cristão. E aí eu conheci quem eu era, perdido nos meus delitos e pecados. E a partir daí, queridos, nós trilhamos nesse mundo terrível e tantos caminhos tortuosos, tantos caminhos que... E quando eu falo, eu me emociono de alegria, queridos, porque eu poderia hoje estar distante, eu poderia estar na sarjeta, eu poderia ser um drogado, eu poderia ser tudo o que esse mundo oferece para a vida, porque trilhei vários inícios de vários caminhos assim, mas Deus, amados, tinha um propósito grande na minha vida. Cheguei a me viciar também no cigarro, e bebida alcoólica, e eu chegava em casa embriagado. Mas o que eu digo a vocês, amados, por isso eu citei no início a questão de o privilégio de nascer no lar cristão. Tudo faz diferença. Minha mãe me ensinou a orar, a falar com Deus, a colocar diante de Deus as minhas necessidades. Eu conhecia Deus, não talvez como eu deveria, não ainda como um convertido, mas eu conhecia Deus de ouvir falar e eu fui ensinado a falar com Deus. A minha mãe, ela fazia culto doméstico antes do café da manhã e culto doméstico antes de dormir. Isso era sagrado. Não tinha como não ouvir a palavra de Deus constantemente, não ter ela na mente. Não tinha como não aprender a falar com Deus, porque ela nos ensinava antes de dormir, olha a oração, faz a sua oração. E nos ensinava como deveria falar com o Pai. E eu chegava embriagado, já sem quase poder caminhar, mas a minha mente estava sempre focada. Não foi para isso que Deus me chamou. Não é para esse caminho que Deus me trouxe ao mundo. E eu pedi a misericórdia de Deus. Senhor, me livra, me guarda. Senhor, me dá vida. Porque eu não consigo por mim mesmo mudar a minha vida. E aí, queridos, até os 19 anos, chegou aos 19 anos, Deus colocou
já a minha esposa, Miriam, né, essa esposa linda, maravilhosa na minha vida, a qual Deus também usou com desafios, né, pois ela chegou a conversar comigo e dizer, olha, se você não largar o cigarro, eu acho que a nossa jornada vai parar por aqui, né, e eu resolvi, pastor, deixar o cigarro para ficar com ela, né, mas o propósito de Deus, amados, na minha vida. Então veio o meu casamento, e eu considero também, amados, ali por volta de 96, quase 96, 95, 96, a minha conversão, porque já depois de estar junto com ela, depois de estar na igreja, já até mesmo trabalhando como diácono na igreja, mas foi quando Deus ele falou muito profundamente ao nosso coração, tanto a mim quanto ao da minha esposa, no que diz respeito à vida na prática do Evangelho. Porque nós tínhamos essa vida de igreja, casa, né, e escola bíblica e culto de doutrina. Deus havia colocado no meu coração um propósito de quando eu me casasse, eu ia ficar só na igreja. Não como aquele crente Raimundo, né, um pé na igreja, outro no mundo. Mas eu iria ficar somente na igreja. Minha vida tinha sido feita para estar na igreja. Mas quando nós entendemos mesmo o que é o Evangelho, a prática do Evangelho, foi por aí, por volta de 96 e 97, né, quando veio o chamado de Deus também para o trabalho, para a obra missionária. Não digo que não fazia ainda, porque, como disse para o reverendo, eu já, como diácono, né, eu com ela, nós fizemos um mini curso lá de homilética, e aí a gente já começava a trabalhar, dando assistência em 9 pontos de pregações que nós tínhamos ali na igreja, na primeira igreja de Altamira, a igreja central de Altamira. E aí, queridos, veio o chamado de Deus para o trabalho missionário de tempo integral em 97. E agora eu queria que o amado aí colocasse, aqui é chique, né, o negócio aqui, ó, não precisa olhar para ali não. Lá na nossa igreja, pastor, ainda tem que fazer assim, um dia vai ser assim, né, que aí fica só. Então aí eu vou passar algumas fotos para que vocês possam conhecer um pouco aí a minha família e conhecer também um pouco do nosso trabalho. Vou procurar ser o mais rápido possível para poder nós trabalharmos aqui a palavra do Senhor. Então, essa minha família maravilhosa, queridos, que vocês estão vendo aí, que Deus me deu, né, essa esposa aí, linda, né, o que seria dos meus filhos se não fosse a beleza da minha esposa. E esse maior de todos aí é o meu filhão, né, o primeiro filho primogênito que Deus nos deu, né, à sua frente aí a sua esposa, também que é uma filha nora, né, e eu digo filha porque é minha filha na fé, nós tivemos o privilégio também de discipulá-la, né, de ensinar também a palavra do Senhor, e ela hoje é uma serva do Senhor, que assim como meu filho é diácono na igreja, trabalha, ela também cuida das crianças, trabalha com as crianças ali na igreja do Premem, onde eles estão hoje. Esse rapaz que está na frente da minha esposa aí é o meu primeiro neto também, vem o segundo, que são filhos também desse primeiro casal aí, né, que Deus nos deu. E o outro casal aí ao lado é o meu filho mais novo com a sua esposa, né? O nome dos meus filhos é o Jameson e o nome do... É tudo aí meio complicado, viu, amados? É o Jameson, o mais velho, o mais novo é o Jefferson. E aí o meu filho, para complicar mais ainda, colocou o nome do primeiro filho de Jackson, aí depois que melhorou um pouco, né? Que ele colocou o segundo de Caleb, né? E a minha nora, filha também, Catiane, que está também com um bebezinho lá no seu ventre, né, para nos dar esse presente maravilhoso daqui a uns 7 meses, 8 meses. Então, essa é a minha família, amados, que eu louvo muito a Deus, porque Ele me deu essa família maravilhosa. Ele me deu, amados, muita sabedoria também para
passar essa palavra que chegou até mim, que me resgatou, né, a eles também, e eles têm procurado trilhar nesse caminho. São meninos convertidos, né, são meninas convertidas, filhas, né, do Pai, né, do pacto, da aliança de Deus para conosco. E nós louvamos muito a Deus. O neto mais velho também já toca bateria lá na igreja, né? O outro já dá assistência lá também no Data Show. Então, são bênçãos usados nas mãos do Senhor. Podem passar aí, meu querido. Aí, amados, eu quero falar um pouco da jornada, né, missionária lá no campo. Tem umas fotos bem antigas aí, amados, não dá para vocês ver bem, né? Acho que ali, mas até que tá bom, né? Achei que ia ficar mais escuro. Aonde tudo começou, como eu falei para vocês, amados, era 9 pontos de pregação, quando em 97 nós fomos chamados para, de maneira integral, trabalhar com esses pontos de pregação. E também tem aí alguns que não está, né? A foto, pode ir passando aí. Aí é os meios, queridos, de nós chegarmos a essas pessoas nos pontos de pregação, a maneira, a forma, né? Vocês vão ver aí a maneira da estrada, como é que ela era, né? Tem aí, tinha lugar que tinha que passar por dentro do alagado lá, né? Do Garapé. A princípio a gente ia para os pontos de pregação de barco, às vezes nós levávamos a bicicleta lá em cima para ir no caminho, né? Depois veio a balsa que ajudou a atravessar o rio Xingu, a qual o pastor agora atravessou. Essa balsa ainda era da prefeitura, viu, pastor? E vocês veem aí no inverno como era tão difícil, né? A moto lá atolada e às vezes era preciso empurrar, puxar, né? A minha esposa trabalhou muito, me ajudou muito nessa hora aí. Pode ir passando. Aí as visitas nos pontos de pregação, e a gente também saía a pé no inverno. Não tinha como passar, não tinha outro lugar para passar, o caminho era aí, só andava animal mais, e a gente tinha que passar. Aí a vinda, né, da beira do rio, que a gente vinha, às vezes pegava o barco, ia e vinha de bicicleta, né, empurrando, às vezes na lama aí. Esse que vem à frente, aí, a minha frente, empurrando a bicicleta, é o pastor Israel, que começou também em 97, né, comigo, lá em Altamira, quando o pastor Batista, com o conselho da igreja, nos chamou e havia convidado ele também, que estava chegando do seminário. Ele começou o ministério lá dele em 97. Pode ir passando. Aí, queridos, foi um preparo que nós tivemos, né, do CPO em Minas. Pode ir passando também. Para ir para lá, amados, nós enfrentávamos aí a Transamazônica. Não sei quantos já andaram aí na Transamazônica, né? Nós temos aqui também alguém que conhece talvez já um pouco, né, a Transamazônica. E nós enfrentávamos aí através de ônibus e de moto também, quando íamos para os pontos de pregações. Pode ir passando aí na sala lá do CPO. Aí, queridos, vem as construções também de templos, né, que nós ajudamos a fazer ali. Muitos foram construídos já no nosso período. Na verdade, esses templos dos pontos de pregação e das congregações, todos foram construídos nesse período, né? Isso aí, ó, pode ir passando, é só para os irmãos verem aí a mão na obra. Esse ponto de pregação e congregação que é hoje, o pastor Elcio, né, visitou lá, né, teve lá e ele viu agora já dessa forma aí, né, já o templo bem pintadinho, bonitinho, mas o primeiro que nós fizemos foi aquele lá de madeira. Esse templo também aí, tem alguns outros, amados, que não deu para colocar a foto aí, ia tomar muito tempo também. Esse aí é o atual, né? Se puder voltar um pouquinho aí. Esse é o templo atual, quando nós chegamos lá, como ele estava, e hoje, né, como ele se encontra. Só o jardim ali que não está a foto ainda, que está bem mais bonito. Aí o pastor Elcio esteve lá também, né, tirou algumas fotos. Pode ir passando. Aí os trabalhos, né, nas congregações. Aí é uma foto de uma congregação. Pode passar também, amado.
aí lá no quilômetro 70, aonde hoje o pastor Osias está lá ministrando a ceia, nessa congregação. Aí nós damos assistência com discipulados, né, e damos assistência também todas de 15 em 15 dias, na sexta-feira a gente ministra os cultos de doutrina. Aí são os discipulados ali da congregação que nós pastoreamos, né, que nós estamos cuidando, né? Aí é o trabalho de crianças, o qual a minha esposa, ela trabalha muito também. Ela, desde quando nós entramos, né, no ministério, é um trabalho que ela faz muito com crianças, pode ir passando. Aí trabalho com os ribeirinhos, queridos, isso é no leito do Xingu lá, né? O pastor Elcio conheceu, atravessou lá o Xingu, e a gente às vezes desce o Xingu fazendo esses trabalhos, levando roupas também, mantimentos e pregando a palavra do Senhor. Pode continuar. Aí o trabalho com casais, que nós, desde o início, né, do nosso ministério, pode ir passando aí, e aí, queridos, é o resultado já do trabalho missionário com os casais, né, que são alcançados pelo Evangelho, pela palavra do Senhor, é mudada a sua vida através do Espírito Santo e toma decisões. Aí vem os casamentos, né, de casais que eram apenas juntos, e a gente promovia e promove esses casamentos, né, na vida destes casais. Pode ir passando, aí também trabalho com casais, aí também, né, e tem esse grupo aí maravilhoso também de casal, que é a bandinha, que o pastor Elcio também, né, mas a irmã teve o privilégio lá de conhecer, até cantar junto com a gente lá, né, com essa bandinha, que a gente também, amados, trabalha com eles, né, no que diz respeito a fazer reuniões, né, a ter momentos com eles, momentos de comunhão, momentos de também passar a palavra do Senhor na vida deles, levar o evangelho a eles, alguns que não são cristãos. Aí o ministério de coral também, da minha esposa, né, que a gente trabalha junto com ela, aonde a gente vai trabalhando com jovens, pode ir passando aí, com adolescentes, com crianças também, formando coro, né, de louvor ao nosso Deus. Aí, queridos, são visitas que nós fazemos. Essa foto que está só eu com a minha esposa aí, é um trabalho que a gente realiza quando a gente chega no campo para fazer, a gente faz um levantamento, né, uma pesquisa, um levantamento para conhecer melhor o campo e saber aonde as pessoas que a gente vai focar o trabalho do evangelismo, porque às vezes tem muitas pessoas que já são cristãs, já faz parte da igreja, da Assembleia de Deus, da Igreja Batista, né, e outras igrejas, e a gente foca mais naqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. São visitas também às famílias da igreja e outras famílias, né, que nos recebem para ouvir a palavra de Deus. Pode ir passando. Retiros e acampamentos que nós fazemos, todas as igrejas e congregações que nós passamos, sempre trabalhamos com retiro, acampamento, tanto na zona rural, quanto também, às vezes, na praia, nos rios. Pode ir passando aí, a gente faz esse tipo de trabalho com crianças, adolescentes, jovens, adultos também, né? Esse foi o retiro ano passado, ali na casa do presbítero evangelista, nós fizemos. E aí, queridos, vem os frutos, né, do trabalho, da semente plantada, né, os batismos e pública profissão de fé, que a gente teve o privilégio também de ver os discípulos do Senhor aí sendo batizados, assumindo compromisso com Deus e também com a igreja. E aí agora aí a igreja local de Medicilândia, né, vocês veem por dentro aí como que ela era também, pode ir passando, e aí agora como ela está atualmente, né, eu trabalho com essas igrejas. Aí são trabalho de culto de ações de graça também que nós fazemos aí lá na casa dos irmãos. Trabalho, passeio também na praia e com trabalho evangelístico com pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus, né? E assim finaliza aí o trabalho
um pouco daquilo, amados, que eu queria trazer para os irmãos ver, né? Que o nosso amor pela obra cristã, né, por levar esse verdadeiro evangelho às pessoas, continue a crescer, transformando vidas e corações para a glória de Deus. Amém? Muito bem, queridos. Pastor, acho que demorei muito, não foi? Mas pastor disse que até 3 horas, pastor? Até 3, então tá bom. Queridos, vamos então, eu creio que os irmãos já estão com a Bíblia aberta aí, né, no nosso texto básico de Mateus, capítulo 28, versículo 16, queridos, até o versículo 20. Eu estarei lendo esse versículo, os irmãos atentem mesmo em silêncio, mas com toda reverência à palavra do Senhor. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem. Diz a palavra de Deus, amados: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Deus amoroso, Pai bondoso, muito bom, Deus amado. É muito gostoso, sempre que somos, ó Deus, convocados pelo Senhor, para estarmos, ó Deus, nos reunindo, congregando, ó Deus, como o Senhor nos aconselha na Tua palavra, não deixar de congregar. E é muito gostoso, ó Pai, essa comunhão com os irmãos. Mas o mais gostoso, ó Deus, é do profundo do nosso coração nós te adorarmos, nós te bendizermos, porque este culto é que chega até o teu santo trono. Muito obrigado, Deus, por esse momento maravilhoso aqui na tua presença. Agora nós lemos, ó Deus, mais uma porção da tua palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações quando a lemos. E nós te pedimos, ó Deus, nesse instante, que o Senhor esteja iluminando os nossos corações para receber, ó Deus, a tua palavra. Receber, ó Deus amado, a mensagem do teu evangelho. E assim, ó Deus, tendo esse chamado, esse propósito no nosso coração, poder, ó Pai, transmitir através da nossa vida esse evangelho, ó Deus, além mar. Toma-nos em tuas mãos, nos usa, ó Deus, apenas como instrumento nesta manhã. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, nesta manhã nós vamos estar trazendo aqui alguns fundamentos básicos, queridos, da grande comissão. Nós estamos no mês de agosto, né? É o mês de missões na IPB, né, queridos, trazendo um pouco a referência ao grande missionário, né, que trouxe o presbiterianismo, o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao nosso país, ao nosso missionário Simonton. E neste domingo, amados, nós voltamos para o texto de Mateus, com o objetivo de meditarmos sobre os fundamentos bíblicos na obra missionária e como esta deve ser realizada. Se nós olharmos para o texto das Escrituras que nós acabamos de ler, se nós formos no contexto dessa palavra maravilhosa, mas nós vamos ver aí a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver aí momentos que na ressurreição de Jesus que já havia suborno ali, né, no versículo 11 aí, os judeus subornam aí os guardas para não deixar essa notícia da ressurreição de Jesus sair. Depois nós vemos Jesus aparecendo
aos discípulos na Galileia e a grande comissão. A primeira verdade, amados, que nós vemos das Escrituras, no texto que nós lemos, é que os discípulos, eles viram Jesus. Os discípulos tiveram o privilégio de contemplar Jesus. Isso mostra um grande fundamento da missão, para nós podermos fazer missão. A ressurreição de Jesus Cristo. Os discípulos viram Jesus, amados. Isso comprova que Jesus realmente ressuscitou. Mas os discípulos não só viram Jesus, como os discípulos amados também, eles andaram com Jesus após a sua ressurreição. E os discípulos também tiveram o privilégio, amados, de sentar com Jesus à mesa e ceiar com Jesus. Isso é uma grande prova, amados, da ressurreição de Jesus, que é um grande fundamento para a igreja ir e pregar o evangelho a toda criatura. Mas não foram só, amados, os discípulos que viram Jesus. Muitos outros também viram Jesus. As mulheres, quando foram ali para o sepulcro, a busca de levar ali alguns perfumes, alguns aromas para o sepulcro de Jesus, tiveram ali o privilégio também, queridos, de receber a grande notícia do Cristo ressuscitado. Jesus havia ressuscitado, e quando elas saem dali com muita alegria no seu coração, elas têm o privilégio também de encontrar com o Cristo ressurreto, e elas ali contemplam Jesus com os seus olhos. Mas não foi também só aquelas mulheres. Nós vemos isso aí no versículo 9, no contexto do texto que nós lemos. Mas não foi só aquelas mulheres. O apóstolo Paulo também, que ele se coloca como um apóstolo fora de tempo, ele teve o privilégio também de contemplar Jesus. E diz as Escrituras que Jesus se colocou ao lado do apóstolo Paulo em alguns momentos na sua vida. E se você observar lá em 1 Coríntios, capítulo 15, onde o apóstolo Paulo, ele relata, ele diz que Jesus Cristo foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Sem a ressurreição, amados, Jesus seria apenas um grande mestre da ética, ou quem sabe também da religião, um grande humanista, um grande religioso, ou um mero operador de milagres. Sem a ressurreição, amados, como nós poderíamos falar desse Cristo ressuscitado? Não tinha missão, não tínhamos o que falar, porque ele teria ficado na sepultura. Queridos, a ressurreição qualifica Jesus como sendo o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como falaríamos, queridos, do pecado? Como falaríamos da graça? Como falaríamos do perdão oferecido através de Cristo Jesus a todos aqueles que Deus escolheu para a salvação? A ressurreição, queridos, é um fundamento básico para irmos por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Pela ressurreição, amados, os ensinamentos de Jesus, eles são confirmados. Pela ressurreição, amados, nós podemos crer naquilo que Jesus falou, no que ele pregou sobre o pecado e sobre as consequências do pecado. E isso, amados, é fazer missão aonde quer que nós formos. Se nós formos lá para o início da missão de Jesus, da pregação, vamos dizer assim, do Evangelho, lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, onde Jesus ele já começa a pregar o Evangelho e a falar do arrependimento, da necessidade do arrependimento dos pecados, já oferecendo perdão àquele povo.
Sem a ressurreição, queridos, todos esses ensinamentos poderiam ficar no esquecimento. Sem a ressurreição, não haveria graça, queridos. Não haveria salvação pela fé, não haveria fé, confiança. Eu fico imaginando, queridos, como que os discípulos poderiam levar o evangelho que foi ensinado a eles durante aquele período que Jesus esteve com os discípulos, se Jesus não houvesse ressuscitado. Todos esses ensinamentos de Jesus, das Escrituras, amados, só têm sentido por causa da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, a ressurreição é um dos fundamentos básicos necessários para que nós venhamos a estar fazendo missões. Uma outra verdade também, a segunda verdade, queridos, desse texto, é que aqueles aquele que ressuscitara, queridos, ele era divino. Aquele que ressuscitou, ele é Deus. Por que, queridos, podemos afirmar isso no texto que lemos da palavra de Deus? Porque os discípulos, queridos, ao contemplar Jesus, eles adoraram Jesus. Aí no versículo 17, a parte A do versículo diz: e quando o viram, o adoraram. Quando contemplaram Jesus, eles se prostraram diante de Jesus, tendo a convicção que Jesus é Deus. Os discípulos o adoraram, amados. Eles foram convencidos pela ressurreição de que Jesus não era um mero judeu extraordinário da época, mas sim o próprio Deus encarnado. Como a palavra de Deus afirma lá em João capítulo 1, verso 14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, né? E vimos a sua glória como a glória do Pai. E João 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A confirmação, amados, da divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo, querido Jesus, o próprio Deus encarnado, o ide de Jesus, amados, o ide de Jesus por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, revela-se como sendo uma ordenança divina, uma ordenança do Deus soberano, do Deus todo-poderoso. Ele é que dá essa ordem. Sendo assim, amados, pense comigo, Jesus sendo Deus, o ide de Jesus tem o mesmo peso da ordenança, amados, dada por Deus a Abraão, de sair da sua terra, da sua parentela, lá bem distante ainda da vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas Jesus sendo Deus, esse ide de Jesus, aqui de Mateus, aqui dos evangelhos, tem o mesmo peso que foi dado também ao chamado de Abraão. Também, queridos, o mesmo valor do mandato dado a Moisés para livrar o povo de Israel ali da escravidão do Egito. Quando fazemos, queridos, missões, como somos chamados para fazer missões, precisamos entender, precisamos ter essa convicção. Essa é a base, a estrutura para que nós venhamos a fazer missões com toda a autoridade, com toda a segurança. Sendo o ID, amados, além do ID ter esse caráter de responsabilidade, amados, frente à ordenança divina, o ID de Cristo revela-se de especial privilégio, queridos, por parte daqueles que são chamados, por parte daqueles que são vocacionados para desenvolverem a grande missão. E fazemos parte, amados, de uma geração de homens e mulheres que disseram, né, a essa
esse chamado de Deus, né? A esse disseram sim, eis-me aqui, estou aqui, a esse chamado de Deus. Muitos missionários estão espalhados aí, trabalhando com os índios, na nossa região mesmo, tem muitos missionários trabalhando com os índios. Às vezes é muito difícil, amados, subir o rio Xingu, puxando o barco, né? Naquelas correntezas, às vezes até o barco perdem as coisas que estão levando, muitos às vezes dão a sua própria vida, mas são pessoas que são chamados por Deus e que têm dito sim, através desse ID de Jesus Cristo, de reconhecer a ressurreição de Jesus e a divindade de Jesus. E terceiro, amados, e último lugar, também o fundamento da autoridade de Jesus Cristo. A terceira verdade é que, amados, o ID de Jesus Cristo está necessariamente ligado à autoridade a qual ele foi revestido e também toda a sua extensão, todos aqueles que ele enviou. Em seu ministério, amados, terreno, Jesus operou milagres extraordinários, a transformação de água em vinho, curou leprosos, deu vista aos cegos, andou sobre o mar, acalmou a tempestade, expulsou demônios, ressuscitou mortos e perdoou pecados, com toda a autoridade, amados. Estas ações, amados, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, indicam, amados, sua autoridade sobre a natureza e sobre o mundo espiritual. O texto que nós lemos, o verso 18, Jesus deixa muito claro, na parte B, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, toda autoridade. E nós vimos isso na vida, na mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê, queridos? Porque ele ressuscitou, porque ele é Deus, porque ele tem toda a autoridade. Agora veja, amados, mesmo diante de tamanho poder, de tamanha autoridade, Jesus, querido, se submeteu às autoridades humanas. Isso traz, querido, lições maravilhosas para a nossa vida, na missão. Se nós não tivermos humildade, queridos, se nós não formos humildes na proclamação do Evangelho, talvez, queridos, nós não chegaremos a lugar algum. Talvez nós seremos frustrados na proclamação do Evangelho. Para mim, eu sempre digo, amados, que é uma base fundamental a humildade, porque Cristo se humilhou, ele deixou a sua glória para vir a essa terra aqui, para morrer pelos nossos pecados. Ele foi crucificado, morreu por nós, ele se fez humano, ele se fez um de nós, para ali na cruz do Calvário vencer a morte, porque nós não poderíamos jamais vencer, queridos, e ele se humilhou. Por isso, amados, a humildade faz parte, mesmo tendo toda a autoridade dada por Deus em Cristo Jesus para pregar o Evangelho, precisamos também ser humildes. Com a sua ressurreição, amado, Jesus se mostra como sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Seu corpo é glorificado, ele venceu a morte e colocou debaixo dos seus pés todo o principado e potestade, triunfando sobre eles lá na cruz do Calvário. Ele, amados, ele que anteriormente não exerceu plenamente sua autoridade, agora ressuscita como o poderoso Salvador de sua amada igreja, do seu amado povo. Ele agora é o cavaleiro, né, que fala lá no Apocalipse, o cavaleiro no cavalo branco, tomando vingança a favor do seu povo. Esse é o nosso Senhor, é o nosso Deus que tem todo o poder. Jesus possuiu, amados, toda a autoridade no céu e na terra, ou seja, não há espaço ou realidade neste universo no qual ele é
no qual, queridos, ele não tenha plena autoridade e domínio. Isso, queridos, é soberania. Ele é soberano, pois ele é divino e ele tem toda a autoridade. Os quais, querido, ele exerce essa autoridade, essa soberania a favor de seu povo na obra missionária. Ele foi, queridos, que nos resgatou da escravidão do pecado. Sendo assim, amados, este é o estímulo que temos e o encorajamento para desenvolvermos o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a autoridade. Ele tem toda a autoridade, amados. E nos ensina com autoridade, nos chama com autoridade, e nos capacita também e nos dá toda a autoridade para irmos e fazermos missões. Mais uma vez eu digo, queridos, isso é eu como adolescente, eu como jovem, eu como adulto, como ancião, até aquele dia que Jesus Cristo venha nos buscar. A igreja sempre, queridos, fez missões. As portas do inferno, a palavra de Deus diz, amados, que não podem prevalecer contra a igreja, pois o nosso Salvador tem toda a autoridade sobre todas as realidades no céu e na terra. Embora, queridos, a igreja, embora perseguida pelo Império Romano, a igreja sempre cresceu. Embora perseguida, amadas, a igreja protestante cresceu na Europa. Embora, queridos, perseguida aqui no Brasil, hoje a igreja protestante floresce e tem produzido muitos frutos da evangelização. Muitos têm se disposto a fazer o ID do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, queridos, te falar, te dizer nesta manhã, meu irmão, na autoridade de Cristo, na autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nada pode parar, queridos, esse plano, porque é um plano de Deus, e levar o evangelho a toda criatura. Nada pode impedir o expandir do evangelho do nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, amado, dediquemos, alguns conselhos nós deixamos nesta manhã para a igreja, dediquemo-nos na obra missionária. E quando digo, amados, na obra missionária, essa obra também, amados, não é somente sair da minha cidade, ir para uma outra cidade, sair do meu país, ir para outro país. A obra missionária, queridos, ela é feita lá dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. A obra missionária, ela é feita ali com os nossos vizinhos. A obra missionária, ela pode ser feita, amados, também aonde nós trabalhamos, no nosso trabalho. A obra missionária pode ser feita no ônibus aonde nós estamos indo para o trabalho. Nós podemos fazer a obra missionária em todo lugar, aonde quer que nós estejamos, até os confins da terra. Os confins da terra, queridos, é aonde nós estamos, aonde Deus, Ele nos leva. O Cristo amado ressuscitado, Ele está ao nosso lado. Mas muito mais do que isso, queridos, o Cristo ressurreto, Ele está dentro de nós, realizando conosco a sua obra. Olha o que ele diz aí no verso 20, a parte B do versículo, do nosso texto básico, de Mateus 28. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, queridos, ressuscitou, amados. Sua divindade, poder e autoridade estão sendo dispensados, queridos, a favor do evangelho, a favor do evangelismo, para mim e para você, aonde quer que nós estejamos. Amados, assim como no passado, a igreja continuará triunfando em todas as coisas, até que o último eleito seja chamado com santa
e poderosa vocação. Até aquele dia, e aí Jesus com certeza virá buscar a sua igreja. Abracemos, queridos, estes fundamentos e estas verdades das Sagradas Escrituras. Reflita, Jesus ressuscitou. Creia, amados, mediante as Escrituras. Veja o Cristo ressurreto através da fé, do dom da fé, que é plantado em nossos corações. Testemunhe sua ressurreição, aonde quer que você for. Testemunhe sua ressurreição e vida, sendo um missionário, como já disse, na sua casa, no trabalho, no lazer. Eu tive, o ano passado, viajando para Goiânia e fui fazer alguns exames. E quando eu estava sendo atendido lá, Deus colocou no meu coração o desejo de falar o evangelho para aquela jovem, para aquela senhora. E eu fiquei ali, como que relutando. Eu falo, não falo, falo, não falo. Falei. Falei do amor de Deus. E aquela pessoa ali ficou maravilhada da maneira como eu falei. Rapidamente, fazendo um resumo do que nós fomos criados, como o que aconteceu conosco por causa do pecado. E aí, mostrando já o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, falando de Jesus, que muitas pessoas conhecem Jesus, mas apenas como um curador, um operador de milagres, aquele que dá prosperidade na vida. Mas eu falei de Jesus como o Cordeiro de Deus que vai para a cruz, que morre pelos nossos pecados. Aonde nós estivermos, queridos, nós podemos testemunhar, falar deste amor maravilhoso. Na prática, querido, das boas obras, fale do Cristo ressuscitado. Nunca se esqueça, amados, na sua vida, Jesus é Deus. Seja cada dia convencido disso, da divindade de Jesus Cristo. O adore como Ele quer e pelo que Ele é. Receba a ordem divina, a ordem do divino e faça o ide de Jesus. Assuma o caráter, amados, da responsabilidade diante dessa ordenança de Deus, através de Cristo Jesus, para fazer o ide. E nunca esqueça, amados, Jesus tem toda a autoridade. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da missão. É Ele, queridos, que vai à frente. Cuidado, porque muitas vezes, queridos, quando nós recebemos autoridade, e digo isso às vezes até mesmo na igreja, nós queremos tomar a frente de Cristo. Não, Ele é o cabeça. Aonde você for, fale dEle. Fale do que Ele fez na sua vida. É por isso que todos nós, cada um de nós podemos ser um missionário, porque podemos falar aquilo que Jesus Cristo fez. Ele é o cabeça da missão, e na missão tudo foi dado a Ele, em toda parte. Ele, queridos, é que nos autoriza, é Ele que nos ordena e é Ele que nos capacita a ir fazer discípulo de todas as nações. Por isso, queridos, observe, sem a ressurreição de Jesus, sem a consciência de que Jesus é Deus, sem ter a autoridade de Jesus, amados, não podemos fazer missões. Sem estes fundamentos básicos na nossa vida, não podemos ir fazer esse ide do nosso Senhor Jesus. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Pai, Deus soberano, mais uma vez nós somos gratos ao Senhor, Pai eterno, por esta honra, esse privilégio de trazer, ó Pai, um pouco mais da Tua palavra a esta igreja. O desejo no nosso coração, ó Pai amado, é que o Senhor tenha usado as nossas palavras, a Tua